estar na casa de Deus, tendo a oportunidade de trazer a mensagem aos irmãos, na qual eu tenho a certeza e convicção, se você me prestar um pouquinho da sua atenção essa noite, você vai sair diferente, porque não sou eu, não vou falar de mim. Se eu fosse falar de mim, eu teria certeza que você iria só perder o seu tempo aqui. Mas como eu vou falar dessa palavra poderosa, eu tenho certeza que você vai sair transformado, amém? Então eu te convido a ler comigo na carta que Paulo escreve a Tito, capítulo de número 2, e o versículo será de número 11 ao 14. Deus abençoe, pastor, por essa oportunidade abençoada de trazer a mensagem do Senhor. Carta de Paulo a Tito, versículo 11 ao 14. Capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo 11 ao 14. Glória a Deus. Amém? Os irmãos auxiliam aqueles que ainda não acharam, para que todos nós venhamos ler juntos. Tito, capítulo 2, versículo do 11 ao 14. Aleluia. Esse culto foi uma confirmação dessa mensagem. Do início do culto, os irmãos perceberam, vem falando de arrebatamento, vem falando de sacrifício de Cristo, e essa mensagem é uma mensagem, o culto só confirmou aquilo que o Senhor tinha colocado ao meu coração. Eu acredito que todos já encontraram, então vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Só esperar os irmãos achar aí, para que nós venhamos ler juntos. Glória a Deus. Esse culto está maravilhoso. Eu já senti a presença do Senhor aqui. Ele já tem falado conosco, e essa palavra ele vai falar muito mais. Amém? O irmão já achou? Então vamos lá. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Pode tomar o seu assento, mas por favor não feche a sua Bíblia. Continue com a sua Bíblia aberta, para que assim você acompanhe também a leitura. Meus irmãos, eu estava na minha casa e orando ao Senhor, como eu sempre faço quando eu vou preparar uma mensagem. E Deus falou comigo aqui, e falou poderosamente uma mensagem que eu quero transmitir aos irmãos. Paulo, nessa ocasião, meus amados irmãos, quando ele escreve a Tito, o acontecimento era que Paulo ficou preso 2 vezes. No ano 62 da nossa era, Paulo foi liberto da sua primeira prisão. Então Paulo, ele inicia uma 4ª viagem missionária. E nessa 4ª viagem, Paulo, fazendo aquilo para qual Deus o tinha chamado, ele começa a passar cidades e ilhas, deixando ali a semente do Evangelho, deixando ali no coração das pessoas um pensamento de que existe um Salvador. Paulo, ele chega nessa ilha chamada Creta. Essa ilha, ele chega ali com o seu cooperador Tito, no qual ele tinha uma amizade grande. Pelo motivo que nós sabemos, a grande amizade dele com Tito é que o nome de Tito é mencionado 13 vezes nas epístolas de Paulo. Tito
Tito foi um homem que se converteu através do ministério de Paulo. Tito, ele representou Paulo em algumas missões, em 2 Coríntios capítulo 8. Então, e Tito também foi designado a ficar na ilha de Creta. Então, devido a esses acontecimentos, nós cremos e percebemos que a amizade dos dois era muito grande. Paulo visita essa ilha, na qual não tinha uma fama muito boa. A fama desse povo era a fama de um povo preguiçoso, um povo mentiroso. Então, Paulo visita essa ilha e deixa ali a mensagem. E quando Paulo visita essa ilha, ele inicia uma obra ali. Paulo deixa aquela obra ali e vai para outra cidade. Só que ele não abandonou essa obra. Ele deixa Tito ali para acabar essa obra. Capítulo 1, versículo 5 ali, ele já começa a dar instruções a Tito. Paulo, antes, ele deixou Tito nessa ilha, foi para a Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, ele escreve essa carta para Tito, mandada por Zenas e por Apolo. Estou falando isso para que os irmãos entendam o porquê Paulo está falando isso e o contexto dessa história. Então Paulo deixa Tito ali, vai para outra cidade e escreve uma carta para Tito, deixando umas ordenanças para Tito. Olha, Tito, eu deixei aí para que você acabe essa obra que nós começamos, falando na minha língua, na nossa linguagem de hoje. Eu deixei você aí para que você levante presbíteros irrepreensíveis, marido de uma mulher, que tenham filhos obedientes. Paulo começa a dar instruções para Tito, para que ele montasse ali a igreja do Senhor, colocando pessoas capacitadas. E ele começa a dar instruções também para Tito combater os falsos mestres judeus que tinham na época, ensinando mentiras, falando para Tito ensinar a verdade com palavras sãs. Ele também dá instruções para Tito nessa mesma carta para os velhos. Ele dá instruções para as idosas, para que as idosas ensinem as mulheres novas a como se portar na sua casa, uma boa dona de casa e uma boa mulher para o seu esposo. Ele também dá instruções aos jovens. Nessa carta ele discorre como Tito iria formar aquela igreja, como ele iria se portar com cada pessoa. Bom, entendendo isso, entendendo o que Paulo fez, entendendo o porquê Paulo estava tratando com um jovem, com um adulto, com um idoso, de uma maneira específica, existe uma coisa que não é específico ao jovem, ao idoso, à mulher. Existe uma coisa que todos têm que obedecer, independente da idade. E Paulo, no versículo 11, ele vai tratar disso, onde ele fala: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Paulo inicia falando do Salvador a Tito, ele inicia falando no versículo 11 desse amor maravilhoso, porque a graça de Deus se há manifestado. E se nós entendermos que a graça de Deus está manifestada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Antigo Testamento o Senhor falava por intermédio de seus profetas. No Antigo Testamento Jesus ainda não tinha se revelado. Por que Jesus se revelou? Para que os irmãos entendam. Se eu der um tapa no meu irmão, vai ser desonroso. Mas se eu der um tapa na minha mãe, a desonra vai ser maior ainda, não vai? Porque ela é minha mãe. E se eu der um tapa em Deus? Como que eu resolvo essa questão? Foi exatamente o que Adão fez. Deus o formou, Deus fez Adão perfeito, Deus colocou ele num lugar lindo, e ele desprezou, ele deu um tapa na cara de Deus. E como é que paga essa dívida agora? Se o Senhor é um Deus infinito, é um Deus santo, como é que eu pago essa dívida se não tem essa condição? Como é que Adão iria resolver esse quesito se ele não era capaz para isso? Quando nós começamos a
a entender esse processo, nós vamos começar a entender o porquê a graça de Deus se revelou em Cristo. Era necessário que alguém perfeito, soberano, pagasse essa dívida, porque quem foi que sofreu a agressão foi um Deus santo, um Deus puro e eterno. Então nós, corruptíveis, que nós somos eternos e não somos santos, nós não iríamos conseguir pagar essa dívida. Aí então o Antigo Testamento vem trazendo observações a respeito do Senhor Jesus Cristo, e João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu já estou trazendo para os irmãos quem era Jesus Cristo. Era Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, o Eterno, o Justo. Ele estava no princípio, ele estava naquele momento, ele viu aquele acontecimento. E a maravilha que nos acontece é que no versículo 14 do mesmo capítulo, no capítulo 1 de João, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está entendendo o processo? A dívida está lá ainda. A dívida tem que ser paga. Mas o Verbo que iria pagar essa dívida se fez carne e habitou entre nós. Então nós tínhamos já uma esperança. A esperança já começou a raiar dessa dívida a ser paga. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim que, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras e de várias vezes aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Você não entendeu? O Senhor Jesus Cristo veio trazer essa graça. Graça é o favor imerecido que nós não merecíamos. Sabe que nós merecíamos o inferno. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não somos capazes de nos salvar. Nós merecíamos o inferno. Mas o Senhor Jesus Cristo desceu dessa glória. E quando ele fala no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não merecíamos. A nossa condenação tinha que ser o inferno, porque nós transgredimos a vontade do Senhor. Nós somos ruins em nossos pensamentos. Às vezes nós sentimos inveja dos nossos irmãos. Como que nós iríamos nos salvar? O irmão tem alguma coisa melhor, nós já ficamos com inveja. Como que nós iríamos nos salvar? Um apontando o dedo para o outro. Como que nós iríamos nos salvar? Você está entendendo agora a importância do Senhor Jesus Cristo? Se Ele não tivesse vindo, a dívida está lá, tem que pagar aquela dívida. Quem dessa terra iria pagar? Foi por isso que Jesus Cristo desceu. E quando Paulo escreve isso daqui, ele está trazendo isso na mente de Tito. Olha, o favor, a graça merecida se foi manifestado. Manifestar é trazer à luz. Manifestar é uma forma visível. Jesus veio. Se nós estamos aqui essa noite, foi porque alguém pagou a dívida lá atrás. Foi porque alguém se entregou na cruz. Foi porque alguém aceitou pagar essa conta por mim e por você. Então comece a entender, meu amado irmão, porque nós estamos aqui essa noite. E no final desse versículo diz: trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Jesus veio salvar você. Não menospreze isso. Não vire as costas. Não dê outro tapa na cara do Senhor Jesus. Essas cadeiras eram para entrar mais gente, o pastor falou da maneira correta, era para ter outra multidão de pessoas lá fora esperando um outro culto. Mas o que está acontecendo? Será que nós entendemos de verdade quem é Jesus? Será que nós entendemos de verdade o que Jesus fez? Será que quando nós lemos esse versículo 11, eu tenho ideia do que Paulo está falando? Por que nós não vamos ver aqui? Será que nós somos suficientemente para se salvar? Dê valor, meus irmãos. Dê valor nesse lugar aí.
Alguém lá atrás sofreu várias chicotadas. Alguém lá atrás teve o seu crânio perfurado com espinhos. Alguém lá atrás teve a sua carne arrancada. Alguém lá atrás tomou um soco na cara. Alguém lá atrás foi cuspido. Alguém lá atrás fez força o suficiente para dizer: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Atente para isso. Não se separe de Cristo. Não deixe de estar aqui. A partir do momento que nós temos o pensamento de deixar a casa do Senhor, nós estamos dando um tapa na cara de Deus. A partir do momento que eu deixo de vir adorar o Senhor por qualquer outro motivo, seja qual for a circunstância, eu estou dando um tapa na cara de Deus, porque aquele que pode resolver os nossos problemas, aquele que em primeiro lugar de importância na nossa vida tem que ser, nos deu a salvação, está aqui, está dentro de nós. Vamos nos reunir, vamos adorar ao Senhor. Vamos parar com esse sentimento de desânimo, com esse sentimento de desprezo. Meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? O mundo está conseguindo arrancar a igreja. O mundo está conseguindo tirar os cristãos pelo quê? Observe só o versículo 12. A graça de Jesus Cristo, Ele nos deu um ensinamento. Quando nós entendemos a graça, isso é um processo. Quando nós entendemos a graça, nós entendemos que aquela graça tem um ensinamento. Versículo 12, acompanhe comigo. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Aí você vê crente hoje desanimado. Você vê pessoas hoje não dando paz ao Senhor para o seu irmão, seja qual for o motivo. Você vê pessoas hoje preferindo o mundo. Você vê pessoas hoje preferindo o desejo da carne. Você vê pessoas que dentro da igreja é uma coisa, mas fora é outra coisa. Se a graça me ensina a renunciar, renunciar é impedir, é recusar, é negar a vontade da carne, é negar os desejos do mundo, a impiedade. E impiedade é viver uma vida de pecado, é viver uma vida de desfeito ao Senhor. Impiedade é dizer para Jesus: eu não estou nem aí com você, Jesus, eu vou viver a minha vida. Mas na hora que nós estivermos precisando, o primeiro que nós chamamos é Ele. Verdade. A graça nos ensina a renunciar àquilo que não presta. E o mundo está conseguindo ganhar os cristãos. Os jovens não têm mais interesse. Estão se esquecendo do que foi falado aqui hoje. O mestre vai voltar. O pastor muito bem disse a respeito sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, então nós temos que nos atentar para isso. Só que eu quero ir mais fundo um pouquinho a respeito dessa questão. Você já parou para pensar que o último dia seu, meu e nosso pode ser hoje? Quem é que te dá a garantia que você vai chegar na tua casa ou sair desse culto? Você consegue garantir isso daí? Pare e pense dentro do seu pensamento. Você tem essa capacidade de falar para a morte: você vai esperar eu chegar na minha casa. Quem que tem esse pensamento aqui? Quem desse mundo consegue pôr ordem no reino espiritual? Você já parou para pensar que olha, você está atravessando a faixa e o carro pode te pegar? Ô irmão, você está desejando praga? Não, eu estou trazendo uma realidade na sua cabeça que muitas vezes o crente esquece. Ou você está achando que Pedro foi livrado no momento que ele foi crucificado de cabeça para baixo? Você está achando que quando Isaías foi encerrado ao meio ele foi livrado? Não, ele permaneceu até o fim. Eles não ligaram por serem arrastados, por serem apedrejados, por serem encerrados ao meio, por serem crucificados de ponta cabeça. Sabe por que eles não ligaram? Porque a vida deles era o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós? Vamos pensar, irmãos. Estão brincando de ser crente, estão brincando de ser crente, e na hora que tiver que comparecer diante do Senhor, Deus não vai brincar, Ele não vai dar o culpado por inocente.
inocente, estão brincando com esse evangelho, estão achando que Deus é só amor, estão se enganando que o Deus de amor é o Deus da justiça, estão se enganando. Deus é amor, mas na hora que Ele tiver que trazer a justiça, Ele vai trazer, independente de quem seja. Você não tem o poder de se salvar, você não tem o poder de controlar o seu futuro. Pare e pensa um pouquinho só. Como eu estou vivendo a minha vida? Como eu estou vivendo? Como que eu trato essa santa palavra? Como? Será que pelo menos eu ganho meia hora do meu dia para ler esse evangelho e falar: Senhor, fala comigo? Será que eu faço isso? Ou será que eu fico o dia inteiro em WhatsApp, em Facebook, nessas drogas que tem hoje por aí, que arrancam a atenção do cristão? Você está achando que o WhatsApp, o Facebook vai salvar na hora de comparecer diante do Senhor? Está achando que ficar compartilhando mensagem, compartilhe 10 vezes, que você vai ser abençoado? Você acha que isso vai salvar alguém? Está achando que mandar uma mensagem de texto, bom dia, boa noite, compartilhe 5 vezes, porque o Senhor vai te tocar? Você está achando que isso vai te salvar? O que te salva é uma vida no altar, o que te salva é uma vida com o Senhor, o que te salva é você viver o Evangelho, negando as suas vontades, como João disse: não ameis o mundo, nada do que no mundo há. Aquele que é o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Esse sim que nega as suas vontades, que nega as suas concupiscências carnais, esse sim está falando: Senhor, eu nego a minha vida, eu nego os meus pensamentos, eu nego toda a minha vontade para viver a tua vontade, para viver esse evangelho, para viver essa palavra, para viver o sofrimento de Cristo, a alegria de Cristo. Eu nego a mim mesmo, como Lucas escreveu: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Então vamos ter em mente, vamos parar de fantasiar um Deus todo amoroso. Ele é amor, sim, mas Ele também é justiça. Na hora, eu vou repetir, na hora que tiver que cobrar, Deus vai cobrar. Não importa se você tem um pai pastor, não importa se seu pai é presidente, não importa se você é 50 anos cristão, se você não viver o evangelho, o negócio é entre você e Deus. Ninguém vai salvar você não. Eu não salvo os meus filhos, eu não salvo, eu não tenho essa capacidade para me salvar. Eu tenho que reconhecer o que Jesus fez. Aceitar Jesus Cristo é renunciar às vontades do mundo. Aceitar Jesus Cristo é dizer não para tudo que não presta. As pessoas: Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador da minha alma, escrevendo o meu livro da vida. Sai da igreja. E aí? E aí? Passa uma semana, a pessoa vai na igreja num outro culto, na outra já não vem mais. E aí? Aceitou? Aceitou? Sabe o que é aceitar Jesus? Sabe o que é falar assim: Jesus, eu abro meu coração para que o Senhor entre nele, Senhor, e faça em mim morada. Para de ser criança, vamos crescer. Está na hora, o tempo está acabando, o Senhor vai voltar e vai pegar muitos desapercebidos, muitos que acham que são crentes, não são, muitos que acham que está na igreja todos os cultos como se fosse um ato religioso. Ah não, eu já vou na igreja, tá bom. Não, você tem que vir na igreja, mas viver na tua vida diária a palavra do Senhor Jesus. Paulo queria trazer essa transformação na vida deles. Tem que deixar de ser mentiroso, cretenses. Tem que sair dessa vida aí. Tem que esquecer essa velha carne aí. Esquece daí. A graça foi manifestada, alguém morreu ali na cruz. A graça traz ensinamento. Se nós somos cristãos, guarde isso que eu vou falar agora. Se nós somos cristãos e ainda vivemos uma vida que nós vivíamos antigamente, nós nunca conhecemos a Cristo. Escreve o que eu estou te falando. Eu vou repetir. Se eu vivo uma vida que eu vivia antes, eu nunca conheci a Cristo. Se eu continuo vivendo uma vida de engano, se eu continuo sendo religioso, venho na igreja só para mostrar para o pastor que eu estou aqui, mas lá fora eu fico cantando música do mundo, eu fico tocando música do mundo, eu fico fazendo a vontade do inferno, eu nunca
conheci a Jesus, não sei quem é Jesus, não sei quem é o sacrifício de Jesus. É sério o negócio, não é brincadeira. Está na hora de crescer, está na hora de sair da fralda espiritual e crescer. É sério, isso é sério, isso é muito sério. Estão levando as coisas na brincadeira e não é na brincadeira. Versículo 13 para mim. 13, Paulo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si como seu especial zeloso e do quê? O que é boas obras? Para e pense um pouquinho. Está achando que se nós continuarmos vivendo a nossa vidinha, é boas obras? É só ler o texto, não sou eu que estou falando, está aqui, está escrito aqui. Aguardando a bem-aventurada esperança. Remir significa pagar um preço em resgate. Remir, o Senhor pagou o preço e te resgatou do mundo. Não é para você viver nele, é para você viver para Cristo, é para você viver isso daqui. Amém? Vamos acordar. Chega de ficar brincando, chega de ficar achando porque o meu pai era cristão, porque minha mãe está sentada ali que ela vai conseguir me salvar, que não vai não. Se eu não estiver no caminho de Cristo, o meu rumo é o inferno. Não brinque com isso, não brinque com Deus, não brinque. Ele não é uma marionete, ele não é marionete nossa para ficar fazendo o que quer dele. Deem atenção a essa palavra. Eu quero terminar aqui e agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.